Muito bem, meu amigo, minha amiga de todo o Brasil. Hoje eu vou fazer uma apresentação bem resumida da área de atuação e do plano de negócios da Campo Energia. O papo é muito sério e pode colocar dinheiro de volta no teu bolso. Por quê, gente? Desde 2022, o brasileiro ganhou o direito poderoso com a Lei 14.300. Ela deixa livre os clientes do Grupo B, pequenos consumidores como eu e como você, ou pequenas fábricas, ou pequenas indústrias, pequenos comércios, a escolherem de onde vem sua energia elétrica. Exatamente isso, galerinha. Nada muda. O relógio ou o medidor de energia é o mesmo, a rede de onde vem a energia é a mesma, a concessionária continua te entregando energia normalmente. A única diferença é o preço. Então, dito isso, nós vamos rapidamente para uma apresentação resumidíssima, para que você entenda o nosso plano de negócio. A nossa área de atuação, mapa de atuação da Campo no Mercado Livre, nós só não estamos com um mapinha pintado aqui em Roraima, mas já estamos injetando energia também em Roraima. Já no mapa de atuação da Campo, de geração distribuída, ou Grupo B, nós temos as partes pintadas aqui em amarelo, que nós já estamos injetando energia. Algumas concessionárias, em alguns estados, ainda não. Mas isso você vai perceber logo nos próximos slides. O grupo B, ele conta com descontos até 20%, em alguns casos até 25%, como eu vou mostrar em seguida. Vamos então ao plano de remuneração da Campo Energia? Olha só que lindo isso, gente. Plano de comissionamento, geração distribuída Grupo B no Rio Grande do Sul. Nós conseguimos injetar energia na RGE, na CE Equatorial e na Eletrocar. Em todas elas, o desconto ao consumidor é de 15%. A comissão que nós, consultores, ganhamos é de 40% sobre a fatura cheia. E tem um detalhe, você pega as 3 últimas faturas do cliente e coloca no sistema a que for maior. Então, se você tem uma fatura de R$ 8.000 em novembro, 7.000 em outubro, mas teve 10.000 em setembro, você vai subir a fatura de setembro de 10.000 e vai ganhar 40% sobre ela. Em Santa Catarina, nós injetamos energia na Celesc. O desconto ao consumidor também é 15%. No Paraná, nós injetamos na Copel e o desconto também é 15%. Nos 3 estados, a comissão é 40% da fatura cheia, ou seja, entram todos os impostos e todos os encargos. Você ganha sobre o total. Nesses 3 estados e nessas 5 concessionárias, RGE, CE, Eletrocar, Celesc e Copel, a fatura única para o cliente. Isso mesmo, você vai receber uma única fatura, ou o seu cliente vai receber uma única fatura. Aqui, nesses 3 estados, quem injeta energia é a Kelfor, é a parceira Kelfor. A média mínima de consumo mensal para poder atingir esses descontos e esse comissionamento é de 300 kWh, média mensal. Nesses casos aqui, média de consumo abaixo de 300 kW, é bom entrar em contato com o suporte, porque existem aí uma empresa parceira que está injetando consumos mais baixos. Os contratos não têm fidelidade, mas o prazo para encerramento do contrato após a solicitação é de 90 dias. Ou seja, você tem certeza que vai ser transferido, peça 3 meses antes. Você tem certeza de que vai mudar de residência e vai precisar encerrar o contrato, informe 3 meses antes, ok, pessoal? De novo, a comissão será paga sobre o valor total da fatura
nesses 3 estados. Vamos entender o bônus de equipe. Você, a cada fatura que sobe, recebe 40%. Você ainda não tem indicado. Quando você passa a ter um indicado direto, você ganha 40% quando subir as suas faturas e 5% das faturas que o seu indicado colocar no sistema. E nesse momento você já é bronze. Você atinge o nível prata quando tiver 3 diretos ligados a você. Então você vai receber 40% de cada uma das faturas que você subir no sistema, vai receber 5% do seu primeiro direto, do seu primeiro nível, a cada fatura que ele subir no sistema, vai receber 2% do seu segundo nível a cada fatura que ele subir no sistema e vai subir e vai ganhar 2% no terceiro nível a cada fatura que subir no sistema. Importante, gente, é que nós não trabalhamos momentaneamente com recorrência. Há um estudo para no futuro se entrar nesse tema, mas num futuro não muito próximo. Importante que você entenda aqui, no seu primeiro nível, ao comparar com outras empresas, você está recebendo 5%. Ou seja, em comparação às concorrências, você está recebendo antecipadamente 3 anos de recorrência. É matemática pura, matemática simples. Quando você tiver 5 diretos ligados a você estará atingindo o nível ouro. 40% em todas as faturas que você subir, 5% no seu primeiro nível, 2% no seu segundo, 2% no terceiro e 2% no quarto nível. Quando você tiver 20 diretos ligados a você, você estará se tornando um executivo. 40% das faturas que você subir, 5% do seu primeiro nível, 2% do seu segundo, 2% do seu terceiro, 2% do quarto nível e 2% do quinto nível. Agora, quando você atingir 30 diretos, você se torna um master. Continua recebendo 40% sobre cada fatura que você subir ao sistema, 5% do seu primeiro nível, 2% do seu segundo, 2% do terceiro nível, 2% do quarto, 2% do quinto e 2% do sexto nível. Matemática é ciência exata, só se engana quem quer. Quando você tiver agora 40 diretos, você se torna um diretor, que é o nível máximo da empresa, com 40% no primeiro nível, 5% no segundo e 2% do segundo ao sétimo nível. Vou repetir, diretor 40%, tudo aquilo que você subir, 5% no seu primeiro nível e 2% do segundo ao sétimo nível. Deixando o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná de lado, nós vamos agora entender São Paulo. São Paulo, a comissão de 50% sobre o faturável. O que é isso, gente? Quando você pega a sua conta de energia, ou conta de luz, como preferir, você vai verificar que ali constam os impostos. Disponibilidade de energia, PIS, COFINS, ICMS, IP, que é a iluminação pública, e bandeiras tarifárias. O que nós pagamos de comissão? 50%, tirando estes impostos. Um exemplo prático, apenas como exemplo mesmo. Você tem uma fatura de R$1.000, 300 é de imposto, fica 700. Você vai receber 50% sobre os R$700. Isso é o faturável. Vamos lá, nas concessionárias em São Paulo, a EDP, o consumidor recebe 10% de desconto
na CPFL de Santa Cruz, 15%, e na Electro, ali na região de Limeira, 15% de desconto. Perceba que aqui a média mínima já é de 200 kW, o que nos estados do Sul é 300, aqui em São Paulo é 200 kW. Então, todo consumidor que tiver uma fatura de 200 kW, você pode subir para o sistema e estar ganhando 50% do faturado. Aqui o cliente recebe duas faturas, uma da concessionária e outra da nossa parceira que injeta energia. Agora vamos para o bônus de equipe. O consultor recebe 50% do faturável, é você, cada fatura que subir. Quando você tiver um direto, você se torna bronze, recebe 50% do que você subir e 5% do primeiro nível. No prata, 3 diretos, 50% das suas faturas, 5% no seu primeiro nível, 2% no segundo e no terceiro nível. Você se torna um ouro após ter 5 diretos, recebendo 50% de comissão do faturável em todas as contas que você subir, 5% do seu primeiro direto, seu primeiro nível, perdão, não é primeiro direto, é do seu primeiro nível. Se tiver 100 aqui, você vai receber 100 vezes 5%, se todos eles subirem alguma fatura. E vai receber 2% do nível 2 ao nível 4. Já o executivo, você será quando tiver 20 diretos ligados a você. Continuará recebendo 50% de cada fatura que você subir, 5% do seu primeiro nível, 2% do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto nível. Agora, quando você atingir 30 diretos, você se torna um master, continua ganhando 50% de comissão do faturável, e no seu primeiro nível você recebe 5% e 2% do segundo ao sexto nível. Mas você quer mais. Nós também queremos que você lute por isso. Quando você se tornar um diretor, você terá ligado a você 40 diretos. Você continuará recebendo 50% sobre todas as faturas que você subir direto, 5% no seu primeiro nível. Aquele cálculo que eu fiz, 100 diretos a você, todos eles subindo uma fatura, você terá 5 vezes 100, né, diretos. E isso aqui depende do valor de cada fatura. Importante que esses 5% aqui pode representar 5, 6, 7 vezes mais que os 50%. Imagine que você suba uma fatura de R$1.000, vamos pegar aqui de R$200, e você pegue aqui o seu primeiro nível que sobe uma fatura de R$15.000. Veja que a comissão vai ser superior. Por isso que a gente frisa muito que no primeiro nível nós estamos pagando 3 anos antecipado de recorrência em relação a todas as recorrências. E do segundo ao sétimo nível você vai receber 2% de cada um. Agora nós vamos deixar São Paulo de lado e nós vamos para outros estados, como Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, aliás, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Tocantins. Vamos lá. Aqui você vai receber 60% do faturável. Eu já expliquei. Tira os encargos e impostos, o que sobra 60% daquela fatura. De novo, o exemplo de R$1.000. Você tira R$300 como exemplo. A fatura de R$1.000, 300 são impostos e encargos, fica 700. Você vai receber 60% sobre esses R$700. De novo, apenas como exemplo. Vamos então para as concessionárias e percebam que aqui muda um pouco o cenário. Na Bahia, a Coelba, nós pagamos 10% de comissão para todas as faturas de 200 a 3.000 kW. Também pagamos 10% na Coelba para a fatura de 3.000 a 5.000 kW. Nós pagamos 12%
nas faturas de 5.000 kW a 10.000 kW e pagamos 15% nas faturas acima de 10.000 kW. Em Goiás, na CE Equatorial, nós pagamos 15% nas faturas de 2.000 a 3.000 kW, 18% nas faturas de 3.000 a 15.000 kW, isso é o desconto ao consumidor. Nós damos desconto de 22% em faturas de 5.000 a 10.000 kW. E olha só o que eu falei, em alguns casos 25%. Aqui na Equatorial, em Goiás, nós damos 25% de desconto para o cliente acima de 10.000 kW. Vamos para a CEMIG, 18% de 200 a 3.000 kW, 20% de 3.000 a 5.000 kW, 20% de 5.000 a 10.000 kW e 25% acima de 10.000 kW. Vamos para o Mato Grosso, a Energisa, 15% de 200 a 3.000 kW, 18% de 3.000 a 5.000 kW, 22% de 5.000 a 10.000 kW e 25% acima de 10.000 kW. Já no Mato Grosso do Sul, os percentuais são exatamente iguais, tá? Na Energisa. Na Equatorial, nós temos 10% de 2.000 a 3.000 kW, 10% de 3.000 a 5.000, 12% de 5.000 a 10.000 e 15% acima de 10.000 kW. Na Neoenergia, Pernambuco, 15% 200 a 300 kW, 15% de 3.000 a 5.000 kW, 19% de 5.000 a 10.000 kW e 21% de 10.000 kW para cima. Agora nós vamos para o Rio Grande do Norte, na COSERN, 10% de 200 a 3.000 kW, 10% de 3.000 a 5.000 kW, 12% de 5.000 a 10.000 kW e 15% acima de 10.000 kW. Em Tocantins, na Energisa, 15% de 200 a 3.000 kW, 15% de 3.000 a 5.000 kW, 18% de 5.000 a 10.000 kW e 21% acima de 10.000 kW. Detalhe, contratos com fidelidade de 12 meses. Ao assinar contrato, o cliente não poderá deixar de pagar sua fatura durante 12 meses. O cliente vai receber 2 faturas. Aqui, gente, a nossa comissão já é de 60% do faturado. Retira-se encargos e impostos. O que sobrar, 60%. Então, no bônus de equipe, cada fatura, 60%. Quando você tiver um direto, você recebe 60% e 10% do seu primeiro nível. De novo, estou frisando isso. Aqui nós estamos pagando 3 anos antecipado de recorrência em comparação com as concorrentes. No seu próximo passo, você passa a ser um prata com 3 diretos, 60% você ganha de comissão direta, 10% no seu primeiro nível, olha aqui, gente, 5% no seu segundo nível e 2% no seu terceiro nível. Agora você quis um pouco mais, você já é ouro, pois já tem 5 diretos indicados a você. 60% de toda a fatura que você subir, 10% do seu primeiro nível, 5% do seu segundo nível, 2% do seu terceiro nível e 2% do quarto nível. Gente, isso aqui é para ganhar muito dinheiro. Não é para coisinha, não. É para ganhar muito dinheiro. E você gastar tempo
com clientes que têm 200, 300, 500 quilowatts e gastar tempo com clientes que consomem aí 10, 12, 15 mil quilowatts, o tempo é o mesmo. Imagine o que você pode ganhar com isso aqui. Vamos lá, agora você quis um pouquinho mais, tem 20 diretos ligados a você e tornou-se um executivo com 60% nas suas faturas, 10% no seu primeiro nível, 5% no segundo, 2% no terceiro, 2% no quarto e 2% no quinto. Como Master, você vai ter 30 diretos, 60% as suas faturas, 10% no primeiro nível, 5% no segundo, 2% no terceiro, 2% no quarto, 2% no quinto, 2% no sexto. Agora você se tornou diretor, que é o nosso nível máximo. Você tem 60% nas suas faturas, você tem 10% no seu primeiro nível, 5% no seu segundo nível e 2% do terceiro ao sétimo nível. Gente, isso aqui é uma fábula. É uma fábula. É uma fábrica de fazer dinheiro. Eu sei que muitos vão achar que é difícil, mas como em todo e qualquer lugar aqui você vai ter que trabalhar para atingir os seus objetivos. Mas eu te pergunto, em que lugar você abre o seu próprio negócio sem investir um único centavo, sem pagar nenhuma mensalidade e ainda oferece descontos para o cliente? Você não vai vender nada. Vamos falar um pouquinho sobre perfume. Todo mês você tem que fazer vendas para atingir o mínimo para se manter na meta. Aqui você não perde a pontuação. Cada real aqui corresponde a um ponto. E no plano de carreira, você não zera a pontuação, a menos que fique 2 meses aí sem indicar ninguém e 2 meses sem subir nenhuma fatura. 2 meses de inatividade, aí sim você zera a sua pontuação. Agora imagina, onde, de novo, em que local você vai abrir um negócio próprio, você não vai precisar vender, estocar, embalar, etiquetar, pagar frete, nada disso. Está tudo prontinho, seu escritório está prontinho, você tem páginas de captura, você tem, assim, diversas vantagens aqui dentro desse projeto. Você pode chegar tão longe e construir um sonho tão grande quanto for a sua motivação. Vamos deixar de lado os estados anteriores e vamos partir agora para uma outra forma de ganho. Estados como Alagoas, Ceará, Maranhão, Espírito Santo, Piauí, Minas Gerais e São Paulo, na Energisa SS e na CPFL Paulista. Vamos lá. Em Alagoas, na CE Equatorial, 16% de desconto ao consumidor. No Ceará, na Enel Ceará, 15%. No Maranhão, na Equatorial, 15%. No Espírito Santo, na EDP Espírito Santo, 10%. No Piauí, na Equatorial, 12%. Em Minas Gerais, na Energisa SS, 15%. E em São Paulo, na Energisa SS, 15%. E na CPFL Paulista, 15%, que pega ali de Campinas até, sei lá, Jales, Junqueirópolis, passa por Ribeirão, São José do Rio Preto, Olímpia, enfim. A CPFL Paulista é muito grande. Eu tive o privilégio de trabalhar 5 anos e meio e conhecer toda a região. Aqui, a média mínima de consumo é de 260 kW. Vocês percebem que vai variando de estado para estado, de concessionária para concessionária. Aqui também o cliente vai receber 2 faturas. Eu vou antecipar esse quadro. Os percentuais de 25% e 15% são referentes à fatura cheia do cliente, enviada pelo consultor para análise e formulação da proposta. Será desconsiderado somente valores de multa para o cálculo da comissão. Exatamente isso. O camarada atrasou 10, 12 dias, já entra juros e correção monetária que são cobrados pelas concessionárias, e isso aí não entra na base de cálculo.
Mas perceba que aqui já é fatura cheia de novo, ó. Comissão de 25% mais 15%. O que é isso, Reinaldo? É muito simples. Você está ganhando aqui 40% de comissão do valor da fatura cheia. Mas de que forma? 25% de 30 a 40 dias depois, eu já vou explicar isso mais adiante, e 15% quando o cliente pagar a sua primeira fatura. Aqui, gente, os contratos não têm fidelidade, mas tem aquele prazo de 90 dias para você informar que vai deixar o projeto, vai deixar o sistema, por motivos diversos, né? Casou, vai mudar de cidade, foi transferido. No caso de transferência, exceção, né? Então, exceção se trata como exceção, vai conversar com a empresa, enfim. O suporte está aí para isso. E é que a gente trata negócio como via de regra, tá? Porque é exceção, se trata como exceção. Vamos falar então aqui um pouco sobre bônus de equipe. Você, como consultor, vai receber 40% do valor da fatura cheia. Quando você tiver um direto, você vai receber 40% da fatura cheia e 5% da fatura que seu direto subir. Como prata, 3 diretos, 40% nas suas faturas, 5% no seu primeiro nível, 2% no segundo e terceiro nível. Quando atingir o ouro, com 5 diretos, 40% das suas faturas, 5% do direto, tantos quantos forem diretos ligados a você, vai receber 5% de cada fatura que cada um deles subir e 2% do seu segundo ou seu quarto nível. Quando você tiver 20 diretos ligados a você, estará se tornando um executivo. 40% de comissão sobre a fatura cheia das que você subir, 5% dos seus diretos e 2% do seu segundo ao seu quinto nível. Nós chegamos agora ao Master, quando tivermos 30 diretos, 40% de comissão para você, com todas as faturas que você subir no sistema, 5% dos seus diretos, tantos quantos forem os seus diretos, 2% do seu segundo ao seu sexto nível. E aqui, o cargo máximo da empresa, que é diretor, 40% você recebe da fatura cheia, sendo 5% dos seus diretos e 2% dos seus indiretos, do seu segundo ao seu sétimo nível. A comissão será paga 15%. A comissão de 15% será paga ao consultor após o cliente pagar a primeira fatura. Foi o que eu expliquei antes. Em 30 dias, 30 a 40 dias, você recebe os 25% e quando o cliente pagar a primeira fatura, você vai estar recebendo mais 15%. Grupo A comissão é de 40% em qualquer situação. Para você que é consultor, no seu primeiro nível você recebe 2%. Como prata, você abre até o terceiro nível, 40% sua comissão e 2% de cada indicado, direto ou indireto. Quando você é ouro, lá com 5 diretos, você continua recebendo 40% e 2% do seu quarto nível. Você vai receber 40% quando tiver 20 diretos se tornar um executivo, 40% das suas faturas e 2% do seu primeiro ao seu quinto nível. Quando você se tornar um master, já está repetitivo, mas é isso mesmo, você vai ter 30 diretos, você vai receber 40% das faturas que você subir do grupo A e 2% do primeiro ao sexto nível. E quando você chegar ao topo, se tornará um diretor, continuará recebendo 40% das suas faturas diretas e 2% do primeiro ao sétimo nível. De novo, gente, isso aqui é uma fábula. Grupo A, você não tem noção do que é esse comissionamento.
e baixar a cabeça, trabalhar, em 6 meses tu compra o teu apartamento, compra um carro aí de 200, 300 mil reais tranquilamente, mas tem que trabalhar para isso. No grupo A tem uma particularidade. A comissão será aplicada sobre a contratação de clientes varejistas com demanda máxima contratada de 500 kW. Acima de 500 kW, não importa, continuará sendo 40%. O cálculo é feito até 500 kW. Mas, gente, isso é muita energia. Isso é muito dinheiro. A comissão de 40% nestes casos para contratos de 5 anos no mercado livre de energia. Tá? Ou seja, por que isso? Todo cliente do grupo A é livre há mais de 30 anos. Se não falha a memória, em 1989 passaram a ser clientes livres. Isso são aqueles clientes que têm transformadores próprios para suportarem a sua demanda, ou seja, a carga instalada. Grandes indústrias, grandes comércios, grandes fábricas, grandes mercados, hipermercados. Então, por se tratar de mercado livre, e eles negociarem aí nos leilões de energia, eles procuram aquela empresa que está vendendo energia mais barata. Por exemplo, eu moro em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e eu tenho uma grande empresa, eu posso comprar minha energia lá da CEMIG, porque a CEMIG está vendendo mais barato. Mas nenhuma empresa que venda energia faz um contrato menor do que 5 anos. Você pode me dizer o seguinte, mas Reinaldo, se isso é 5 anos, como que eu vou vender para esses caras? Se eles já têm um contrato de 5 anos? Sim, mas nesse exato momento pode faltar 6 meses para que a empresa tenha que comprar novamente, tenha que negociar novamente. Você está oferecendo um desconto absurdo, tá? Que vai de 20% até 40% sobre a fatura dela. Aí imagina um desconto, vamos dar um desconto também como exemplo aí, 30% sobre R$ 1 milhão. Quanto é que dá isso? 300 mil reais, será que uma empresa dessas não vai querer ter um desconto desse? Então, é o momento de você visitar assim, todos os grupos lá, monte uma propostinha, monte um texto de parceria, e deixe lá, você vai botar uma pulguinha atrás da orelha desta grande empresa. E quem sabe ela não vai estar fechando com você e a sua comissão vai ser muito gorda. Gente, o plano de carreira. Não gosto muito de falar nisso, porque tem pessoas que acham impossível, mas não é. Aliás, tem alguém que diz que não sabia que era impossível, foi lá e fez. Bronze, você tem um direto. No prata, você tem 2.000 pontos, 2.000 reais. Você fez isso. Mas você pode aproveitar o volume máximo de equipe. Por exemplo, a sua equipe tem 100 mil pontos. Todos eles subiram ali 100 mil pontos. Você vai ter 60 mil pontos. Mas você precisa ter 3 diretos. Certo? Então, você pode usar 60% do valor máximo que a sua equipe produziu para atingir as pontuações. No nível ouro, você precisa ter aí uma produção de 20 mil reais. Isso somado, tá, gente? A nossa pontuação não zera. Você vai ter aí, vai poder aproveitar 50% do volume máximo de equipe. Daqueles 100 mil, você vai poder aproveitar 50 mil e ter 5 diretos. Executivo, 50 mil pontos, feitos por você ou somados com a sua equipe. O valor máximo aqui de equipe é de 40%, você vai ter que ter 20 diretos. Então, naqueles 100 mil, você vai poder usar 40 mil. Nesse caso aqui,
você usaria 40 mil da sua equipe e 10 mil seu direto, você já seria um executivo, estaria no 5º nível. Master, aí você precisa ter 200 mil reais ou 200 mil pontos. Você pode fazer isso sozinho ou a sua equipe pode somar muito com você. E o valor máximo que você vai aproveitar é 30%. Vamos voltar aqueles 100 mil reais. Você pode aproveitar 30 mil reais da sua equipe para o seu plano de carreira. Master, seu 6º nível. E diretor, 7 mil, último nível. Você vai ter que somar 500 mil pontos, ou 500 mil reais, e o valor máximo da sua equipe será de 20%. Você vai ter que ter 40 diretos. Voltando àqueles 100 mil reais, você vai poder aproveitar 20 mil reais da sua equipe. Na Campo, você não paga adesão, não paga mensalidade, é válido por tempo indeterminado. Faça o seu cadastro e comece sem investimento. De preferência comigo, tá, pessoal? Mas pode fazer com qualquer pessoa que te convidou. Vamos lá. O material de apoio, você tem página para convidar consultores, você tem página para captar clientes. Isso é só você configurar e jogar na sua rede, está tudo prontinho. Você tem posts e reels prontos para divulgação nas redes. Tudo isso tem no material de apoio. Um escritório virtual limpinho, fácil de manusear. Você tem treinamentos semanais ao vivo, toda terça-feira. E quando há possibilidade, o nosso presidente Eduardo, ainda aos domingos, tira um tempo para tirar dúvidas e falar alguma coisa técnica. E você ainda tem o dashboard financeiro e recebível. Um sistema bem limpinho, sem travas. E outro detalhe, sem letras miúdas. Plano de pagamento, gente. Vamos lá. No grupo B, do dia 10 até o dia, do dia 1º até o dia 10, o pagamento será tudo aquilo que você produzir, de 1º a 10, o pagamento será efetuado até o dia 10 do mês seguinte. Isso não significa que vai levar 40 dias, é até o dia 10. Tem vários casos aí de cliente produzir de 1º a 10 e a empresa dia 2, 3 já está fazendo o pagamento. Tudo aquilo que você produzir do dia 11 até o dia 20, o pagamento será efetuado até o dia 20 do mês seguinte. Isso não significa que você vai levar 40 dias para receber. Como eu já falei, existem casos que no 33º, 34º dia você já está recebendo o seu PIX. Do dia 21 até o dia 31, o pagamento será efetuado do dia 30 até o dia 30 do mês seguinte, tá? Excluindo aí fevereiro, né, que a gente não sabe se é 28 ou 29, depende se é ano bissexto ou não. Já no Mercado Livre de Energia, Grupo A, meus amigos, para contratos do Mercado Livre de Energia, o pagamento será efetuado 80 dias após a assinatura do cliente. Agora eu te pergunto, você tem uma comissão de 100 mil reais para receber, vale a pena esperar esses 80 dias? Sim ou não? A política de pagamento poderá sofrer alterações conforme o plano de pagamento das cooperativas comercializadoras parceiras da Câmara. O que é isso, gente? Quando eu fizer a apresentação completa, você vai perceber que em um slide diz que nós temos mais de 500 parceiras. Exatamente isso. A Campo Energia é uma intermediadora, nós não temos nenhuma, eu vou repetir, nós não temos nenhuma fazenda solar. Nós temos parceiras. Tá? Matrix é uma delas, Kelfor é outra, e tantas outras empresas aí. O que a Campo fez diferentemente de algumas outras empresas? A Campo, antes de lançar o seu projeto, ela foi e fez o contrato com os parceiros. Então, em todos os locais que nós informamos para você nesses slides, nós estamos injetando energia. O prazo é de 40 a 90 dias.
Em alguns casos, dependendo do ciclo de faturamento da empresa e a demanda de serviço deles, pode chegar a 120 dias. Eu não conheço nenhum caso de 120 dias. Tá? Eu conheço casos de 50, de 55, de 65 dias e nos 90 dias, é claro, é a grande maioria. Vamos navegar então, gente, um pouquinho mais. Olha só que legal. Se você atingir 350 mil pontos até 31 de janeiro de 2026, você vai participar de um cruzeiro com acompanhante. 4 dias Santos e Búzios. 350 mil pontos. Você vai poder ocupar 20% da produção da sua equipe. Sua equipe produziu lá 500 mil pontos, você vai poder aproveitar 20 mil pontos e o restante tem que partir de você. E os seus pontos pessoais contam, além da sua equipe, contam para a qualificação. A pontuação de contratos de alta tensão do Grupo A é sobre o valor da comissão. Ou seja, 100 mil reais de comissão, 100 mil pontos. A pontuação de contratos da baixa tensão é sobre o valor faturável. Tá? Importante. Uma coisa é a nossa comissão de 40%, nos casos em que é do total da fatura, mas a pontuação para esse cruzeiro é sobre o faturado. Você tem um cliente com uma conta de R$1.000. Nos estados em que é 40% sobre o valor total, você vai receber uma comissão de R$400. Mas no caso da pontuação, você tem uma fatura de R$1.000. Se R$300 corresponde a impostos, sobram 700. Então a pontuação é sobre os 700 reais, tá? Sobre o faturável. Então, de uma fatura de R$1.000, tira 300 ali Isso é exemplo, pessoal. Tira 300 ali de encargos e impostos, sobrou 700. Esse é o seu faturável, essa é a sua pontuação, 700 pontos. De novo, peço o seu link de cadastro aí com o consultor da Campo e comece hoje mesmo. Preferencialmente o meu, tá, pessoal? Tá aí na descrição do link. E, independente de qualquer coisa, eu tenho 41 anos de formação técnica no Colégio Técnico Industrial da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Trabalho há 41 anos com energia elétrica, os últimos 12 desses 41 diretamente com geração distribuída, diretamente com energia solar. E em pouco tempo eu vou estar lançando aqui no canal, que não é para monetização, eu não tenho essa pretensão. Eu vou estar lançando aqui no canal, vai ser liberado para quem for inscrito um curso de energia elétrica, de instalações elétricas prediais e residenciais, onde eu vou estar ensinando em detalhes, sem muita terminologia técnica, para que qualquer pessoa, qualquer leigo, possa entender e, de repente, fazer disso uma profissão. Tá certo, pessoal? Esse é o projeto da Campo Energia, a parte do plano de carreira. Em um próximo vídeo, eu vou subir aí o planejamento completo. Com certeza vai dar aí mais de hora de gravação. Um forte abraço, um grande beijo no coração de todos vocês e que Deus ilumine os caminhos de todos nós. Que a paz prevaleça, que o amor encubra o mundo e que as pessoas possam ser mais humanizadas, que as pessoas possam ser mais harmonizadas, que o respeito, que a transparência, que a qualidade do aperto de mão seja simplesmente verdadeira. Nós temos apertos de mãos aí que a qualidade não é boa, né? Aquele falso aperto de mão, aquela falta de olhar olho no olho. Então eu peço que o nosso Criador permita que todos nós, a cada dia, nos tornemos um pouco melhor.